Olá, crianças! Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre gráfico. Só que a diferença é que hoje nós vamos ter mais informações para entender. Primeiro, nós vamos completar uma tabela e vamos usar essa tabela para completar o nosso gráfico e depois responder a pergunta final da atividade. Então, vamos lá. Começando pelo nome completo. Vamos descobrir quem fez mais pontos no jogo de basquete? Conte a quantidade de bolas e escreva o número ao lado. Então, olha só. Reparem que todas essas bolas aqui, elas são diferentes, elas são parecidas, mas elas têm diferenças no desenho delas, né? Na formação delas ali, a gente vê que ela é diferente. Isso daí vai ser importante vocês perceberem, tá? Por isso, eu indico não pintar a bola, não pintar os desenhos antes de fazer as atividades. Depois que terminar essa atividade, aí sim você pode colorir a bola do seu jeito, tá? E você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Então, olha só, aqui nós temos uma tabela, né? Essa tabela aqui tem, nessa coluna fala sobre crianças, né? A gente tem o nome das crianças, então, ó, Carlos, Felipe, Pedro, Giovanni, Vitor e Fábio. São os nomes das crianças. Nessa coluna aqui, nós temos quantidade de bolas na cesta. Então, o Carlos acertou esse que tá na frente aqui, ó, essas bolas que estão na frente. O Felipe acertou essas que estão aqui na frente. O Pedro essas e assim por diante. Sempre da mesma linha, tá? Então, olha só. Na coluna que tá vazia, ele quer saber o número, ou seja, o número de bolas que foram acertadas, né, de acertos ali, por aquela criança. Então, o Carlos acertou essas bolas. O que vocês têm que fazer? Contar essas bolas e colocar o número aqui. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 bolas. Vocês vão ter que vir aqui na coluna de números. E na frente das bolinhas do Carlos, escrever o número 8. Certo? Então, a gente sabe que o Carlos teve 8 bolas, porque a gente anotou ali. A gente contou e anotou. E o Felipe? O Felipe teve 1, 2, 3, 4. Então, a mesma coisa. Você vai lá do lado da linha do Felipe, que são essas bolinhas aqui. Vai colocar o número 4. E vai fazer isso com todas as outras bolas, tá? Com todas, vai contar todas elas e colocar os números aqui nesses espaços. Quando terminar, aí sim a gente vai para o gráfico. O gráfico fala assim: agora complete o gráfico pintando de acordo com a bola. Deixa eu diminuir aqui para dar para a gente ler. Agora complete o gráfico pintando de acordo com a bola. Um quadradinho para cada número. Então, olha só. A gente tem aqui os desenhos das bolas. Lembra que eu falei para vocês que não era para pintar antes de terminar essa atividade? Porque se você pintar, você não vai saber diferenciar direito essas bolas, que são muito parecidas, né? Então, olha só, essa é a primeira que a gente vê lá no quadro. Tá vendo? É a primeira, ó. Tem o mesmo desenho, ó, os risquinhos aqui, 2 riscos no meio e 2 luazinhas em volta aqui. Já a segunda não é a que aparece embaixo. Então, cuidado para vocês não errarem isso, tá? Essa segunda é esta daqui, ó, que é uma bola parecida com uma bola de vôlei, tá? Então, não se confundam nessa ordem de bola, senão vai dar errado na hora de vocês colocarem aqui a resposta. O que vocês vão fazer, então? Vão completar esse gráfico olhando lá no número de lá de cima. Então, essa bola aqui, primeira, tinha 8. A gente contou 8. Então, o que nós temos que fazer nessa barrinha? Pintar 8 quadradinhos, né? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer, pintar 8 quadradinhos.
Aqui, ó, gente, já tem os números para facilitar pra gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu sei que o 8 vai até aqui, até esse quadradinho. Então, eu tenho que pintar até aqui. Se viesse até o 4, teria que pintar até aqui, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são todos os quadradinhos. Aí, vocês pintam bem caprichados, bem bonito. E aí, terminou. Então, a gente já sabe que a nossa primeira bola vai ficar assim no gráfico. Todos os quadradinhos pintados. Mas e a segunda que a gente contou aqui, ó? São 4, né? Então, a gente tem que pintar 4 quadradinhos. Não esqueça, não é essa bola aqui. É essa daqui, tá? E aí, você vai pintar 4 quadradinhos. Aqui é 1, 2, 3, 4. Tentar caprichar bem, né? Vai ficar bem bonito nosso gráfico. E aqui, ó, eu fiz uma parte da atividade. Ainda faltou todos esses daqui que a gente não completou para poder saber o quanto que a gente tem que pintar, né? Isso vocês vão fazer. Sempre prestando atenção em qual é a bolinha correta. Então, essa aqui que é vazia, ó, é igual a essa. Essa aqui que parece uma bola de circo é igual a essa. Essa que parece aquelas bolas que a gente brinca na praia, que são bem grandonas, é igual a essa. E essa aqui que parece de basquete, igual a essa. Reparem bastante nisso, tá? Para não se confundir. Muito bem. A pergunta de baixo é: olhando a tabela e o gráfico, o vencedor da partida foi. Então, olha como foi importante a gente saber a bola certa, tá? Porque não tem o nome das crianças aqui embaixo, tem a bola delas. Então, você vai ter que saber qual é a bola certa para saber a criança certa que foi a vencedora e escrever aqui nesta linha. Ah, mas como que eu vou saber quem foi a vencedora? É só você olhar o gráfico e ver qual é que tá mais pintado. Qual tiver mais pintado até lá em cima, é porque ganhou o jogo, tá? O que tiver pintado pouquinho, perdeu o jogo. Mas para isso, vocês precisam completar todas as barrinhas. Eu só completei 2 aqui, né? A gente não sabe ainda sobre essas bolas aqui. Então, vocês vão pintar todas e depois vão responder a pergunta. Certo, pessoal? Então, essa aqui é uma atividade de bastante atenção, de bastante concentração, para que você não erre na sua tabela e não erre no seu gráfico. Se você errar em um, você erra em outro. Então, tenta se concentrar bem, porque depois que pintar, fica difícil de apagar, né? Então, se concentre bem para ficar bem legal essa atividade. Certo? Muito bem, então essa é a nossa aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!